Salve torcedores e torcedoras do Ponto Contra, bem-vindos ao resumo da rodada 18 da Série A and Live. E vamos começar com a nossa tabela de classificação. Líder provisório, que é a nossa Atalanta, que está sendo perseguida por uma Inter de Milão com um jogo a menos. A Inter com um jogo a menos amedronta os adversários. Nossa, coloquei o celular aqui na câmera, atrapalhei tudo. Vamos lá, nós temos a Atalanta líder com 41 pontos, Napoli vice-líder também com 41, os dois empatados. A Inter vem logo após com um ponto atrás, 40 pontos, um jogo a menos. Caso ela ganhe ou empate, ela vira líder, porque ela superou o saldo de gols da Atalanta após vencer a Lazio por 6-0. Em quarto colocado nós temos a Lazio de 35 pontos, que nós temos que falar sobre essa Lazio, né, que fez a Atalanta e o Napoli tropeçarem. E em quinto lugar temos a Fiorentina com 32 pontos. Em sexto, a Fiorentina tem um jogo a menos, tá? Um jogo a menos contra a Inter. Se a Inter ganhar, a Fiorentina vai se dar mal. Sexto lugar, Juventus com 32 pontos. Sétimo, 28 pontos para o Bologna. Oitavo, 27 pontos para o Milan. Milan e Bologna tem um jogo a menos, um contra o outro, então aquele que ganhar os pontos, o Bologna ele pode distanciar mais ainda essa pontuação do Milan, ou o Milan pode ultrapassar esse Bologna com um jogo a menos. A rodada começa com Cagliari 0 e Inter 3. O Lautaro acaba com a cerca de 8 rodadas sem marcar, mas isso não é um problema. Eu sempre acrescento aqui que o Lautaro Martinez é um camisa 10 da Inter de Milão. Ele pressiona, ele defende, ele marca, ele dá apoio, dá assistência, faz o gol, começa a jogada, rouba a bola, ele faz tudo. É muito semelhante ao que aconteceu com o Bellingham ao Real Madrid. O Bellingham estava muito tempo sem marcar, mas o Real Madrid estava jogando bem, ele estava jogando bem, e na ausência dos marcadores o Bellingham vai lá e marca. Então a Inter não precisa ter nenhuma preocupação, porque caso o Thuram fale, que o Thuram é o artilheiro da vez, assim como era o Lukaku e o Lautaro juntos. Caso o Thuram fale ou outros jogadores falem na Inter de Milão, o Lautaro vai estar lá para marcar. E essa seca do Lautaro é justamente isso. É uma ausência de um futebol medíocre da Inter de Milão. Porque você tem um Di Marco para decidir, você tem um Dumfries para decidir, o Çalhanoğlu, o Mkhitaryan, o Barella, o Marcos Thuram, o Bastoni para decidir. São muitos jogadores que marcam ou dão assistências. Então o Lautaro, basicamente, ele é o pulmão da Inter de Milão, ele é o cara do apoio da Inter de Milão, ele vai estar prestando sempre o que a Inter precisar e que tiver na ausência ali. Mkhitaryan vai mal no jogo, isso aí não é nenhuma surpresa, já falo várias vezes que eu não vejo o motivo do Mkhitaryan ser titular na Inter de Milão. Quando a gente fala em reforços para a Inter, eu acho que o meia ofensivo, que é o Mkhitaryan, né, porque o Barella ele fica na mesma linha, o Barella, só que o Mkhi ele tem mais liberdade para subir. Quando a gente fala sobre o que a Inter pode reforçar, é esse setor. A gente tem aqui, ó, que seria o Mkhitaryan, o Barella, esse número 7 e número 4. Só que o Mkhi, ele fica aqui pela esquerda, sobe mais, e o Barella ele pode acabar voltando mais para ajudar a construir. É nesse setor que a Inter precisaria fortalecer. Você pensa assim, então tem que contratar. Na verdade não, porque tem o Zielinski e o Fratesi no banco. Na verdade é um grande mistério porque que eles não são titulares no lugar do Mkhi. Çalhanoğlu, Barella e Di Marco, eles se provam como extra classe mundial. Zé Mito, o que é um extra classe mundial? É simples, os três são os melhores nas suas posições atualmente. Não existe um lateral esquerdo melhor do que o Di Marco, não existe um meio campista melhor que o Barella, não existe um volante melhor do que o Çalhanoğlu nessa primeira metade de temporada. Cara, o Barella, ele faz algo que é simplesmente absurdo nessa partida contra o Cagliari. Eu não me recordo de ter visto isso, a não ser de um jogo. Vamos por partes, né? O Barella, ele cria 4 jogadas perigosas na entrada da área. Você tem as bolas paradas, sobrou na entrada da área, o Barella vai lá, ele tenta um chute com o pé esquerdo, o goleiro defende. Um chute com o pé direito, bate na defesa. 2 gols claros quase do Barella que foram perdidos em uma bola sobrada de um escanteio. Os 2 na entrada da área. Cruzamento sobra na entrada da área de novo, ele consegue uma assistência. Cruzamento sobra na entrada de área de novo e ele consegue mais uma assistência. Ele poderia ter marcado 2 vezes ali, que não conseguiu, mas conseguiu 2 assistências de bolas que vieram de cruzamento com ele posicionado na entrada na área.
simplesmente absurdo. Ele se tornou o maior perigo na entrada da área de qualquer bola parada. Sobrou, ele vai chutar com a esquerda, com a direita, ele vai dominar para dar assistência ou ele vai dominar para poder driblar e dar assistência. Foi o que ele fez. Eu ia dizer que isso me lembra um pouco, acho que um jogo do Philippe Coutinho pelo Liverpool, onde na entrada da área ele marca contra o Courtois do Chelsea, grande goleiro, né? Com o pé esquerdo e com o pé direito. Para a bola, chuta colocado e a envergadura do Courtois não é capaz de pegar essa bola. Então, é uma dominância de um setor muito grande. E olha que ele não é um grande meio-campista pela sua técnica. Ele é um grande meio-campista pela sua técnica, seu passo, sua velocidade, corre, volta, desarme, pressão, tudo, né? Ele faz basicamente tudo. É difícil de dizer que existe um meio-campista hoje melhor do que o Barella. Coisas que só a Inter proporciona. Terceiro jogo seguido que um zagueiro marca. O Bastoni marcou de cabeça um gol, encobrindo o goleiro. E o Carlos Augusto havia marcado nas últimas 2 partidas. O Carlos Augusto ele vira um reserva essencial para a Inter de Milão. Hoje ele pode entrar tanto como zagueiro esquerdo aqui no local do Bastoni, como um ala esquerdo aqui no local do Di Marco. Isso porque ele tem uma certa agilidade. O que acontece? A gente tem esses dois aqui, né? Quando o Di Marco recebe a bola aqui próximo da linha, esse zagueiro entra aqui e aí a gente vai ter o Carlos Augusto às vezes até entrando dentro da área. Às vezes não, ele marcou um gol assim. E se o Di Marco receber a bola aqui por dentro, o Carlos Augusto pode fazer essa corrida aqui por fora. Como faz o Bastoni e o Di Marco, o Carlos Augusto consegue substituir qualquer um dos dois hoje. É claro que como reserva, né? Bastoni e Di Marco são classes mundiais aí. Na verdade, o Di Marco eu coloco como extra classe mundial, não existe nenhum lateral esquerdo melhor do que ele. Lazio 1, Atalanta 1. Lazio é a pedra no sapato dos líderes, né? O Napoli era líder até enfrentar a Lazio e a Atalanta era líder com 3 pontos de diferença até enfrentar a Lazio também. Talvez hoje a Atalanta só não deixou a liderança porque ainda tem um jogo a menos. Mais uma vez a gente tem o Passalit como meio atacante. Eu acho uma escolha horrível, levando em consideração que a Atalanta tem como meio atacante Samardzic, Brescianini, Lookman, Charles De Ketelaere, Zaniolo, e eu acho que ainda está faltando, mas você tem 5 opções com potenciais, vamos lá, potenciais de classe mundial. Brescianini e Samardzic são jovens que podem evoluir bastante. O Zaniolo, apesar de já ter perdido um pouco da juventude, a gente conhece o potencial do Zaniolo. E aí a Atalanta deixa de ganhar. Ela escolhe, o Gasperini escolhe o Passalit para se defender melhor, só que aí acaba que o time não ataca com qualidade. O Lazio abre o placar, o Atalanta começa a dominar e aí tenta marcar o gol e acaba conseguindo. O Guendouzi continua jogando muita bola. Eu acho que o Guendouzi, cara, assistindo esse jogo do Guendouzi, eu acho que ele é o substituto perfeito por Rodri. Porque ele se posiciona de uma forma onde ele constrói bem no setor defensivo, constrói bem no setor ofensivo. Ele corre o campo inteiro, ele desarma, ele dá pressão, ele dá chute de fora da área. Nossa, ele acerta uma bola que sobra assim, despretensiosamente, ele não tem a opção de passe, ele decide chutar que bate na trave ou no travessão ou no encontro dos dois. Simplesmente dar espaço e o cara fez, né? Ele me parece que tem todas as qualidades do Rodri, é claro, em um nível abaixo, mas o Guendouzi está jogando muito pela Lazio desde o começo da temporada. Não é algo de agora. Ele já passou por maus bocados aí o Guendouzi, mas hoje ele é um volante que acredito que possa entrar em classe mundial aí, que não consigo imaginar um time onde o Guendouzi iria e não brigaria para ser titular. Depois que a Atalanta tenta atacar, né, a gente tem Samardzic, Brescianini e Zaniolo no jogo, que fica o jogo muito mais interessante. E o gol vem com uma jogada que o Zaniolo começa, o Lookman dá uma assistência e o Brescianini marca sem goleiro. Que me faz crer que se esses jogadores estivessem no início, não todos, né, porque tem o De Ketelaere e o Lookman no time titular, mas se você coloca no lugar do Passalit, que é um volante, vamos lembrar que o Gasperini faz. Ele faz essa dupla de volantes, mais um meio atacante e 2 centroavantes, certo? Só que nesse meio atacante ele tem escalado o Passalit, que também é um volante. Então você tem 3 volantes aí. Eu acho que até o Ederson é uma opção de meio atacante superior ao Passalit, como meio atacante. E como volante também, ele é mais jogador mesmo. Napoli 1, Venezia 0. O líder teve uma dificuldade, né? Mas como é o Napoli, ele sofre, mas ele consegue os 3 pontos que ele precisa, ainda mais porque a gente conhece o futebol do Conte, né? David Neres titular pela ponta direita. Neres e Kvara de esquerda, depois o Kvara sai.
que vara lá ele. E aí entra o Politano e o David Neres cai para a ponta esquerda. O David Neres não se tornou um titular absoluto, mas se tornou um reserva das duas pontas, o que é muito bom para quem gosta dos brasileiros. O David Neres joga muito bem, mais uma vez. Ele é um jogador que arrisca bastante, tenta o drible, a finalização. Logo, ele é um jogador que perde bastante bola e atrapalha bastante também. Mas ele termina o jogo com 4 fintas aí, mais uma vez ele fintando bastante e criando bastante, participando de tudo que o Napoli cria. Ele tá lá, mas também desperdiça muitas oportunidades. O que fica difícil de saber se ele vai ser titular ou não nesse time do Napoli, por conta do não ser o nível superior ao Kvaratskhelia e ele não ter todas as funções táticas que faz o Politano. O Lukaku perde pênalti, faz uma partida ruim. Isso porque o Napoli está enfrentando o Veneza, então ele acaba sendo de uma forma mais dominante a maior parte do tempo. E a gente sabe que quando o futebol é dominante, com a posse de bola ali, o Lukaku realmente não tem muito o que fazer. Porque ele gosta daquela transição rápida, o contra-ataque, receber a primeira bola, fazer o pivô, tocar, passar, agilidade, força. Numa dominância do vice-líder contra o último colocado, não, penúltimo colocado hoje. O Napoli domina bastante posse de bola e o Lukaku joga ruim, mas não é nada que possa espantar. O pênalti perdido pelo Lukaku também, eu quero fazer um link com o Haaland perdendo pênalti na semana passada, não lembro agora. Cara, isso faz pensar sobre o futebol há 15 anos atrás. Eu gostava bastante quando os batedores de pênaltis eram meio-campistas, volantes, jogadores com mais técnica na bola. Eu gosto bastante. Inclusive eu gosto do fato do Rodri bater pênalti no Manchester City e o Çalhanoğlu bater pênalti na Inter, porque você bota para bater os jogadores que têm mais técnica. Com o passar dos anos, Messi e Cristiano transformaram a batida de pênalti como uma forma de você aumentar a sua artilharia. Você dá a bola para bater o pênalti é aquele que precisa ser o artilheiro. E aí a gente vê muitos jogadores dando a bola para certos outros marcarem um hat-trick, fazer a sua artilharia. Tipo de coisa que não acontece na Inter. O Çalhanoğlu sempre bate, a menos que ele não se sinta confiante de bater, e eu acho isso muito interessante. E eu acho que a gente deveria rever essa questão de o goleador sempre bater o pênalti, porque tem aquela questão, escolheu o lado certo, não escolheu. Quando você pode escolher um batedor com técnica, como é o caso do Çalhanoğlu, que quase sempre coloca a bola na bochecha do gol. Juventus 2, Fiorentina 2. Um empate dentro de casa para a Juventus, que é muito comum para essa Juventus. Ela é o único time invicto com 18 jogos. O único time invicto das 5 grandes ligas, tá? Com 18 jogos e 11 empates. 7 vitórias. O Thuram, o volante, marca 2 vezes. Ele dá uma boa entrada na área ali. Ele dribla bastante. Ele é muito bom no passe. Cara, é incrível que tá os volantes da Série A. A gente pega Guendouzi na Lazio, a gente pega o Ederson na Atalanta, o Çalhanoğlu na Inter de Milão, a gente pega o Reinders no Milan, já vou chegar no Reinders. Tá simplesmente incrível tudo isso. Ele também faz 4 fintas, assim como o David Neres. McKennie vai de lateral. O Thiago Motta está cada vez mais atrapalhado com o elenco da Juventus, está chegando a janela, ele vai dispensar alguns jogadores que ainda têm certa utilidade no elenco, como se o Juventus pudesse cagar dinheiro assim. E o que me deixa bastante dúvida se o Thiago Motta não é quem deveria ir embora. Mais uma vez, os 2 gols da Juventus, assim como em outras rodadas, não são jogadas criadas pelo modelo de futebol dele, e sim por jogadores que ele tem. O elenco da Juventus, ele é muito independente. Muito independente. O Conceição, o Yildiz, Koopmeiners, Vlahovic, Thuram e Douglas Luiz são 6 jogadores que podem todos ser titulares e jogarem juntos. Contei 6. Estranho, era para ter contado 5. 5 jogadores que podem jogar titulares todos juntos, e todos eles são muito completos, fazendo além de suas funções e podendo decidir um jogo independentemente sozinho. Só que o Thiago Motta, ele tem essa preferência por jogar com a posse de bola, e nenhum dos 5 está próximo de uma classe mundial. A Juventus hoje não tem um jogador de classe mundial. Os 5 têm potencial. Mas hoje, você pega qualquer um desses 5 jogadores que eu mencionei, coloca no Manchester City, não vai nem brigar pela titularidade, com o futebol que tem apresentado hoje, mas são jogadores incríveis. Moise Kean faz um gol e uma assistência muito bom pro futebol dele, que ele participa bastante no jogo da Fiorentina, e ele está apenas um gol de juntar na artilharia com o Retegui e Marcos Thuram. De Gea mais uma vez é o o jogador mais decisivo da Viola,
Não interessa a posição que a Fiorentina vai ficar. Pode ir para Champions, pode brigar por título, pode ir para Europa ou para Conference, que é uma decepção ir para Conference. Mas o De Gea com certeza vai ser o jogador mais importante desses pontos, porque você defender bem é muito mais do que sair defendendo 2 gols. Você tomar um gol da Juventus e você defender o segundo gol 2 vezes, você dá confiança para o seu time para ir lá e empatar o placar. Então é muito importante o que faz o David De Gea. E no final do jogo o Cambiasso dá uma escorregada e aí vem um erro que gera o gol. Pra gente finalizar, algo que eu gostaria de ter falado já, mas não posso falar no início do vídeo, senão não vira um vídeo da Série A. Feliz ano novo para todos, espero que todos vocês tenham uma boa virada de ano. Deixe aí nos comentários o seu time europeu, porque a gente está sem futebol brasileiro por enquanto, e o que você espera dele para este ano de 2025. Milan 1, Roma 0, duelo de gigantes que já estão fora da briga pelo título. Vamos ser sinceros, Milan em 8º com 27 pontos e a Roma em 10º com 20 pontos, levando em consideração que o líder tem 41 ou 43, se a Inter ganhar, já estão fora da briga pelo título os dois. Dois times em situações completamente diferentes, né? O Milan, ele tá tentando se acertar, não acertou, Paulo Fonseca saiu, chegou o Conceição e vai recomeçar do zero. Uma coisa que a Roma já passou no início da temporada. Já está com seu terceiro técnico, está tentando fazer as coisas, mas está dando super certo. Quem quiser ouvir mais sobre o que está acontecendo com o Ranieri na Roma, vai ter que assistir alguns vídeos mais antigos, porque eu já falei bastante sobre essa Roma. E eu não vou ficar repetindo em todo o vídeo da rodada para dizer que ela está num projeto, numa crescente, enquanto o Milan está estável, tentando subir um pouquinho. O Paulo Fonseca é expulso ainda, além de demitido. E Dybala faz um jogaço. Ele está muito mais confortável com o Ranieri, está muito mais confortável jogando ao lado de Dovbyk, e ele faz um gol de exímia qualidade técnica, consegue 8 de 9 desarmes, para quem acha que ele tem pé mole, e dá 4 passes decisivos nessa partida, escalado como meio atacante. A Roma está fazendo Dovbyk aqui de centroavante, e aí você tem 2 meias aqui, quase segundo atacantes, que são o El Shaarawy e o Dybala. Às vezes a gente não tem Dovbyk, e aí o Dybala faz um falso 9 aqui, e esses 2 meio atacantes ficam mais abertos, quase se tornando pontas interiores para poder criar suas jogadas. O importante é que o Ranieri está fazendo essa Roma jogar muita bola. Atualizar um pouquinho sobre a situação do Dybala para torcedores que gostam muito de Dybala, e eu vi algumas especulações do Dybala no São Paulo. Cara, o Dybala tá ruim? Tá. Ele tá ruim. Ele é um jogador ruim? Não. Qualidade técnica do Dybala é algo totalmente fora da curva. O que acontece com o Dybala hoje? O problema do Dybala é o problema da Roma. Desde a demissão de Mourinho, no ano passado, mais de um ano já, se não me engano, ou talvez tenha sido no início desse ano, a Roma não se acerta no futebol. E aí não é uma questão de Dybala, você não tem um jogador da Roma jogando extra classe. Então o Dybala, a Roma está se recuperando, o Dybala está se recuperando e muitos outros jogadores vão crescer. Então a galera que está achando que o Dybala vai vir para o futebol brasileiro, cara, por favor, esquece. Isso não vai acontecer. Ele rejeitou inclusive uma proposta da Arábia, onde ele ficaria milionário, e ele quis ficar na Roma, mesmo sabendo que a Roma é um time que não vai, talvez não vá para nenhuma competição europeia na próxima temporada, porque esse italiano está muito disputado. Reinders marca mais uma vez, o Milan entra com um 4-2-3-1, só que é algo que me preocupa, porque o Reinders é escalado de meio atacante. Bem aqui, tá vendo essa camisa 10? É o Reinders. Antes ele vinha de volante, e aí ele como volante subia aqui, conseguia uma área na entrada da área e marcava o gol. Se você olhar o gol do Reinders, você vai ver que não é o mesmo local onde ele costuma marcar os outros gols. Por quê? Escalar o Reinders como meio atacante é algo que não vai dar muito certo. Ele como volante consegue a entrada da área com mais liberdade, assim como eu mencionei o Barella. Como meio atacante ele não vai ter essa liberdade, porque ele fica na oposição de um volante adversário, e o time adversário que tiver 2 zagueiros, um vai pegar o centroavante e o outro vai pegar o Reinders. Então o Reinders não vai ter essa liberdade para arrematar de fora da área como ele rematava antes. Isso é o modelo tático, cálculo, mesa de bar. O Reinders está marcando, eu vou fazer o seguinte: já que ele está marcando, eu vou pegar o meu volante e vou transformar ele em meio atacante, porque ele está fazendo gol e ele vai marcar mais gols se ficar mais perto do gol, né? Incrível como tem gente que realmente leva isso em consideração. O volante tem mais facilidade por enxergar de forma tardia a área,
para poder marcar esse gol de fora da área. O Kroos fazia, o Barella faz, o Valverde faz, o Reinders faz. O que você não vai ver é muitos meia atacantes fazendo uma coisa dessa. É algo bem raro. Alguém tem que criar uma distração para isso acontecer. Emerson Royal joga bem. Eu não sei porque implicam tanto com ele. Na verdade eu sei. Ele tem déficits no seu futebol tecnicamente. E o pessoal implica muito com isso. Mas ele é um jogador muito profissional. Ele é um jogador muito raçudo. Ele marca a pressão muito bem. Ele ganha a maioria dos desarmes que tenta. E isso é muito importante para um lateral. E ele é muito bom fisicamente. Ele é mais forte do que quase todos os opositores que ele enfrenta. Não lembro de um ponta que seja mais forte do que Emerson Royal. E ele corre o campo inteiro, aguenta correr e quase nunca é substituído, faz corpo mole ou está cansado. Muito esforçado, mas pelos seus déficits técnicos tem gente que acha que ele não deveria ser jogador. Engraçado, pessoas que nem interclasse na escola ganharam estão falando de um jogador de Champions League. A trave do Milan é um negócio de louco. Foi acertada 2 vezes pela Roma, foi acertada 2 vezes pelo Liverpool, foi acertado pelo Bayer Leverkusen. Aquela trave que está lá pendurada no Giuseppe Meazza quando o Milan joga é uma coisa de maluco. E para finalizar, a Roma sai triste com um empate. Como eu falei, o Milan está numa linha onde não melhora nem piora, está tentando melhorar, enquanto a Roma, do que estava muito ruim, está subindo. E o final do jogo, a Roma chegou muito próximo de fazer o gol. Lembra do que eu falei? 2 bolas na trave. Então salvou aí. Os torcedores da Roma podem ficar muito felizes, mas não tenham altas expectativas pela classificação final na Liga. Bom, galera, o vídeo foi esse. Desculpa a demora, mas teve muita coisa. Então, valeu essa moral da torcida. Tchau!